RFI Convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje Camila Cabral Salles, doutora, pesquisadora, que fez uma tese em Paris sobre os relatos e narrativas midiáticas sobre a atuação das UPP no Rio, as chamadas Unidades da Polícia Pacificadora. Bom dia, boa tarde, Camila. Como é que tá? Bom dia, mas tudo bem, e você? Obrigada Tudo pelo bem. convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Você, que é doutora, pesquisadora em Ciências da Informação e da Comunicação na Universidade Sorbonne, Paris 3, eu queria que você apresentasse para a gente um pouquinho sobre esse trabalho. É um trabalho que se chama Segurança para Quem e a Que Preço? As unidades de polícia pacificadora no jornal O Globo durante 10 anos. Então, eu analisei como que o Globo, né, o jornal, um dos principais jornais do país e o principal jornal do Rio de Janeiro, narrou essa política de pacificação que foi implementada nas favelas do Rio de Janeiro a partir do ano de 2008. E que no início foram apresentadas, né, tanto midiaticamente quanto pelo governo, como uma política que vinha trazer paz e cidadania e, enfim, melhorar a vida das pessoas que moravam nessas favelas. E que no final foi sendo um pouco desmascarada, né? Que foi se mostrando uma política que não estava dando certo e que hoje em dia está em decadência, né? Muitas unidades de políticas pacificadoras foram fechadas, né, nas favelas. Hoje em dia, até ano passado, o governador lançou um outro programa, né, que seria uma espécie de substituição para essas políticas pacificadoras. Mas se eu entendi direito, o teu trabalho de pesquisa não analisa a eficácia das UPP, mas a representação midiática delas na imprensa brasileira, é isso? Na imprensa, no jornal o Globo, né, na verdade. Jornal O que foi priorizado na minha pesquisa foi uma questão temporal, uma questão, então, que eu analisei de 2008 a 2018. Então, foram 10 anos num só jornal, que foi o jornal o Globo, mas exatamente como essas unidades de polícia pacificadoras foram narradas, foram criadas, foram representadas midiaticamente por esse jornal carioca. Perfeito. Vamos lembrar um pouco sobre as UPPs, as unidades da polícia pacificadora. Elas foram responsáveis, estava lendo um pouquinho do resumo do teu projeto, enquanto projeto de segurança pública, criado em 2008, transversalmente em 3 esferas, né, federal, estadual e municipal, no governo do Cabral, mas que, mesmo que tenha se degenerado em algum momento, conseguiu baixar vertiginosamente a taxa de letalidade no Rio de Janeiro na época. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Os dados que você dá são de 2012, 4 anos depois, quando caiu essa taxa de letalidade. Então, as unidades de políticas pacificadoras, elas foram muito bem recebidas, né, nesse início do projeto em 2008, desde o lançamento. Então, o Globo, por exemplo, assim que a primeira UPP foi inaugurada, que foi na favela Dona Marta, o Globo já anunciou no título do jornal Dona Marta livre dos bandidos. Então, foi uma política assim, que foi recebida midiaticamente com uma grande efervescência, né? Que, de fato, mostrou resultados muito positivos, principalmente nesse início do projeto, né? Mas que depois, na minha pesquisa, eu identifico a partir de 2013, com o desaparecimento do Amarildo na favela da Rocinha. Ah, que interessante. Ela foi sendo colocada em questão porque, de fato, era uma política que prometia trazer muitos benefícios, né, para os moradores da favela, principalmente, não só o braço policial, como é de costume, né? Então, prometia-se trazer saúde, educação, lazer, saneamento básico. Não era só o braço policial que era prometido, era apenas o início do processo, né? Essa implementação de uma UPP, de uma unidade de polícia pacificadora na favela, mas que deveria vir com outras medidas sociais, com outras medidas, né, que beneficiariam a vida e trariam muito mais cidadania para essa população. Mas o que você está me dizendo é que o desaparecimento do Amarildo em 2013 mudou a imagem da percepção, através da mídia, imagino, da população das UPPs. É isso que você está me falando? Foi a partir, né, do desaparecimento do Amarildo que eu consegui identificar na minha pesquisa, através dessa narrativa do Globo. Então, deixar bem claro que não é um discurso midiático no geral, é bem focado nesse discurso do Globo. Foi a partir desse momento que as UPPs começaram a serem colocadas em causa, né? Começaram a se perguntar
o que que ia acontecer a partir dali, né? Como que uma pessoa, um morador de uma favela, é solicitado a entrar no carro da polícia, é levado ao PP, né, que era ali na favela da Rocinha, e nunca mais volta para casa. Como que isso pode ser explicado para uma população que recebeu e que estava ali, né, com policiais tão perto, estava ali convivendo com aquela situação, e como que isso pode ser explicado tanto para a sociedade em geral, quanto para a população da Rocinha, né? Então, o desaparecimento do Amarildo foi, no meu entender, uma mudança de chave com relação a essa política de segurança pública que foi implementada em 2008, que tinha dado, né, alguns resultados, mas que prometia muito mais do que aquilo que foi... Faltou investimento? Faltou credibilidade? O que aconteceu na tua pesquisa, né, analisando as matérias do Globo? Falta muita coisa, né? Falta desde um preparo da polícia, da própria polícia, né? Então, o policial, ele é preparado para exercer a sua função de uma maneira que a cidadania ela não é levada em conta. Então, faltou preparo policial, faltou investimento, faltou vontade política, claro, né? Porque o contexto também da cidade do Rio de Janeiro era muito específico. Em 2014, a gente teve a Copa do Mundo, em 2016, a gente teve os Jogos Olímpicos. Então, o contexto, essa efervescência ligada ao período, né, que a gente estava, ele também contou muito para esse desenvolvimento da UPP, né, mas que depois foi perdendo força, investimento político, vontade política mesmo, né, e, claro, com esse ambiente também político efervescente no Brasil, que em 2013 teve, né, começaram as manifestações, enfim, um ambiente político mesmo que já estava diferente do que do início do original. Isso. Queria saber, para terminar, de que maneira, na sua opinião, a questão da segurança ou da insegurança pública, né, é narrada ou relatada pelas mídias brasileiras, de que maneira que essa questão que é narrada nas mídias sequestra o imaginário brasileiro no debate público político brasileiro, entendeu? De que forma isso pode ser ou não instrumentalizado. Pois é, uma das minhas hipóteses na pesquisa, que eu consegui observar um pouco nesse estudo, é que as narrativas midiáticas, elas reforçam uma certa concepção em relação à segurança pública de uma forma um pouco binária. Então, é um bom versus o mal, é a polícia versus o bandido, é a favela versus o asfalto. Então, esse tipo de narrativa, ele corrobora, né, esse pensamento em que tem um nós versus eles, e que isso também, né, serve para justificar políticas que são opressoras, políticas que servem para um controle social muito, né, pesado, políticas que colocam certas populações, como populações da favela, como negros, como indígenas, como sendo um inimigo, né, um outro que não é reconhecido, né, no sistema ali, como que se a morte dessas pessoas, o desaparecimento, a gente, né, tem notícias atualmente do desaparecimento de uma tribo inteira. Hoje faz 1 ano que teve um massacre no Jacarezinho com 28 mortos. Então, essa banalização da morte desse outro, ela é, de uma certa forma, também replicada nos discursos midiáticos. E quando é replicada nos discursos midiáticos, tem um forte impacto na opinião pública. Exatamente. E aí dificulta, né, uma saída, né, dificulta uma outra maneira de se ver, de se pensar essa questão social, essa questão ligada às favelas, essa questão ligada a essa banalização da morte E a segurança pública. E a segurança pública de uma parte da população que não tem segurança e que é exposta, né, diariamente, com muito mais frequência, a esse tipo de violência e de violação por parte tanto da polícia quanto, né, da violência em geral. Muito obrigada, Camila Cabral Salles, pela sua participação de hoje no RF Convida. Sucesso. Obrigada a você, eu que agradeço.